Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7:50. A principal parte do meu assunto será esta graciosa absolvição: vai-te em paz. Para aquela mulher que acabara de ter sido tão abençoada, a palavra vai soou soturna, visto que ela teria, de bom grado, permanecido com seu Senhor perdoador. Contudo, as palavras em paz transformaram o absinto em mel. Haveria paz para ela que, por tanto tempo, fora assombrada e atormentada por seus pecados. Levantando-se dos pés que lavara com lágrimas, ela se retirou para continuar em seus passos futuros, como deveriam ser os de uma mulher que crê e é, portanto, salva. Gostamos de ter um lema para começar o ano, e para algumas almas é útil escolher um bordão com o qual iniciar um novo rumo na vida. Galgamos a colina do empreendimento ou desafiamos a onda da aprovação com uma palavra inspiradora em nossos lábios. Para certos jovens, esse mote chega na alvorada da vida, irrigado pelo orvalho do céu, e essa afirmação trazida em seu amanhecer permanece com eles. Os ecos dessa palavra que evoca vida os acompanharam muito depois de terem sido proferidas. Entre cenários insólitos, ela lhe chegou como uma voz vinda do invisível. Foi-lhe sussurrada dentro do véu do seu leito de morte e lhes cochichou consolação em meio às arrebatadoras ondas do Jordão. A primeira palavra de júbilo e paz dita por Jesus e com a qual eles iniciaram sua vida nova, veio-lhes repetidamente à medida em que se desvaneciam em direção à terra invisível. Assim deram início a seu serviço ao Redentor, e assim ele declarou que a obra deles estava consumada. Possivelmente, esta nota de amor será suas boas-vindas aos portões do céu. Nosso Senhor, no exemplo diante de nós, afastou uma penitente da gélida atmosfera da argumentação da justiça própria, poupando-a, assim, de uma controvérsia para a qual ela não estava preparada. Porém, vejo mais do que isso nessa bem-aventurança. Parece-me que, ao notar que essa pobre pecadora estava tão repleta de amor por ele, a ponto de lavar seus pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, nosso mestre divino explicou ao fariseu, por meio de uma parábola, a razão para a grandeza do amor dela, e disse à mulher: vai-te em paz. Com isso, desejava que essa palavra não apenas a alegrasse para o necessário propósito daquele momento, mas que fosse com ela e a acompanhasse pelo restante de sua vida, até que, quando ela se aproximasse do vale de trevas, ela não temesse o mal, pois ainda ouviria aquela doce voz lhe dizendo: vai-te em paz. Que maravilhosa música a se ouvir, como ainda é maravilhosa hoje. Agora, peço a Deus que a palavra que falarei desta vez possa ser honrada pelo Senhor, a fim de servir a esse propósito sagrado para alguns presentes aqui. Que ela seja uma palavra de vida para alguns de vocês. Que ela seja para outros de nós que conhecemos o Salvador há tempo, um renovo para nosso descanso. E que recebamos tal gole de paz vinda de Jesus, de modo que jamais tenhamos sede novamente. Os lábios do nosso divino Salvador são uma fonte de deleite. Cada palavra é um cálice repleto de doçura. Ao sorvê-lo, prosseguiremos nosso caminho até o fim de nossa jornada, da maneira como acabamos de cantar. Tranquiliza-me se na saúde houver fraqueza. Tranquiliza-me em meus tempos de dor. Tranquiliza-me, seja na pobreza ou riqueza. Se perco ou ganho, tranquiliza-me, Senhor. Aquieta-me, meu Deus, e mantém-me calmo. Em teu peito, onde tem repouso de paz, aquieta-me com santos hinos e salmos, e descanso ao meu espírito traz. Ó, que a sua vida possa ser como um mar de vidro, que o círculo sagrado da nossa comunhão esteja dentro dos limites áureos da paz de Deus. Tu, que nos ordenaste vir a ti e descansar, agora ordena-nos ir em paz.
Na minha abordagem, falarei um pouco sobre a amável garantia que se constituía na razão pela qual a mulher foi em paz. A tua fé te salvou. Ou se, como está no versículo 48, perdoados são os teus pecados. Com a força da certeza de que ela estava salva, a mulher poderia ir seguramente em paz. Inicialmente, então, reflitamos sobre a amável garantia. O fundamento pelo qual a mulher penitente podia ir em paz era que ela fora salva. O Salvador lhe assegurou: a tua fé te salvou. Ela não foi salva de maneira diferente da que nós somos salvos, mas igualmente recebeu a salvação comum a todos, por uma fé preciosa. A fé em Cristo foi o seu caminho para a salvação. O mesmo caminho existe para nós. No entanto, ela teve algo que alguns de vocês, sem dúvida, gostariam muito de obter: a afirmação de que fora salva, vinda dos lábios do próprio Senhor. Penso ouvir alguns dizerem: eu iria em paz, tenho certeza, se o Senhor Jesus aparecesse para mim e dissesse, falando com seus próprios lábios: a tua fé te salvou. É natural que vocês pensem assim. Deve ter sido arrebatador receber uma bênção e bem-aventurança dessas da boca de nosso Rei, nosso Salvador. Mesmo assim, caros amigos, não devemos firmar nossa confiança em uma mera circunstância, pois será apenas mera circunstância Cristo aparecer diante de vocês em corpo físico dizendo: a tua fé te salvou, ou se ele o disser por meio do infalível registro de sua palavra. Não faz muita diferença quanto à minha fé no que meu Pai me diz, se eu encontrar esse homem venerável em meu jardim pela manhã e lá ouvir a sua voz, ou se eu receber uma carta do meu Pai pelo correio, com sua caligrafia, me dizendo no papel o que me diria se tivéssemos nos encontrado face a face. Não exijo que ele sempre suba a ladeira em direção à minha casa para me dizer tudo o que tem a falar. Eu me acharia um tolo se o fizesse. Se eu dissesse: meu amado Pai, você me assegurou do seu amor por carta, mas, de algum modo, não posso acreditar nisso, a menos que você venha, olhe-me nos olhos, pegue minha mão e me assegure de sua afeição. Ele com certeza me diria: meu filho amado, o que o aflige? Você deve estar fora de si. Eu jamais havia percebido que você é tão infantil. Minha carta de próprio punho sempre foi suficiente. É difícil de acreditar que você realmente quis dizer que não pode me dar crédito, a menos que eu me manifeste fisicamente diante de seus olhos e que, com seus ouvidos, ouça-me falar. Aquilo que eu não faria a meu Pai terreno, certamente não faria a meu Pai celestial. Estou plenamente satisfeito em crer no que ele me escreve. E se estiver escrito em seu livro, para mim é tão verdadeiro e assegurado, quanto se ele realmente descesse do céu e falasse comigo, ou tivesse me aparecido em visões da noite. Isso não é um raciocínio de senso comum? Vocês não concordam imediatamente comigo? Bem, dizem vocês, vamos com você até aí, caro Senhor. Mas ele falou essas palavras pessoalmente para ela. Não teríamos qualquer outra dúvida e iríamos em paz se ele tivesse dado essa garantia para nós. Entenda que não é meramente o fato de o próprio Jesus ter dito: a tua fé te tornou íntegra. Mas ele olhou naquela direção, voltou-se para a mulher e ela sabia que Jesus se referia a ela. Não havia confusão quanto a quem tal garantia era direcionada. Havia outras pessoas na sala, mas ele não disse a Simão, tampouco a Pedro, não falou a Tiago ou João. Ela sabia, pelo olhar que Jesus lhe lançou, que era para ela que se dirigia, e apenas a ela. Uma vez que essa mulher era a única pessoa a ir, e consequentemente a ir em paz. Nosso Senhor colocou no singular e afirmou: a tua fé te salvou. Eu gostaria que ele fizesse o mesmo comigo. Sim, mas eu acho que isso também é um tanto irracional, não é? Porque se meu pai, para continuar com a minha ilustração, fosse falar comigo, com meus irmãos e com minhas irmãs e dissesse: amados filhos,
tenho pensamentos de amor em relação a vocês e fiz uma reserva para as suas necessidades. Não creio que eu deveria em algum momento lhe responder: Pai, você sabe que eu não acreditei em você ou tive qualquer prazer no que você disse, porque você falou com os outros além de mim? Não achei que sua afirmação de amor poderia ser verdadeira, pois você incluiu meus irmãos e irmãs. Você não usou o singular, ao contrário, usou o plural. Falou a todos os meus irmãos e irmãs, bem como a mim. Assim sendo, senti que não poderia obter nenhum consolo das suas ternas garantias. Eu seria o tipo mais irracional de jovem se falasse dessa forma, e meu pai começaria a pensar que seu filho se qualificava para um asilo de lunáticos. Se ele não o atribuísse à indelicadeza de coração, com certeza o imputaria à imbecilidade de cabeça. Ora, sem dúvida alguma, se meu pai diz a cada um de seus filhos o mesmo que diz a mim, suas palavras são mais provavelmente verdadeiras, em vez de menos dignas de confiança. Portanto, obtém consolo de suas promessas de amor colocadas no plural em vez de no singular. Com certeza, não deveria ser menos fácil crer que Deus trataria com graça comigo na companhia de milhares de outros do que crer que Ele buscaria um plano isolado comigo como o único objeto do seu amor. Não é assim mesmo? Ah, sim, diz alguém. Mas você não chegou lá ainda. Desejo saber que eu sou um dos que está incluído no plural e que realmente sou um daqueles a quem Jesus se refere em sua palavra. Meu amigo ansioso, você já deve saber disso e deve sabê-lo com certeza. Está escrito: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Jamais precisa ser uma questão de se você crê ou não nele. Se você confia nele, esse é o ponto essencial do assunto. Você pode prontamente verificar se realmente confia ou não nele. Caso confie, você pertence a ele. E cada promessa da aliança dele foi feita à sua pessoa. Você tem fé e, quando o Senhor o coloca como uma afirmação geral, essa fé salva. A afirmação é aplicável a todo mundo, em cada lugar e todo tempo, até que a era presente tenha fim e os homens passem ao estado fixo de retribuição, onde nem o evangelho da fé é pregado. A tua fé te salvou. Se você tem alguma fé, se crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Se você pode dizer ao Senhor Jesus verdadeiramente: em ti está toda a minha confiança e meu amparo vem de ti, isso é fé. E Jesus testifica: a tua fé te salvou. Ora, pelo fato de a testemunha infalível ter dito isso de todos os que têm fé, creio que vocês não devem duvidar disso. É verdade que vocês não ouvem a voz de Jesus pelo fato de ele o dizer por meio da palavra escrita, em vez de por meio da palavra proferida. Porém, isso não afeta a sua fé. Cremos em um homem verdadeiro, quer ele escreva ou fale. De fato, se houvesse alguma escolha, preferiríamos que ele o tivesse deliberadamente colocado no papel, pois o papel permanece quando o som da voz já se foi. É mais benéfico que leiamos repetidamente a declaração de nosso Senhor e a coloquemos em todos os tipos de formatos e assim possamos testemunhar o quanto ela permanece cada vez mais fiel e verdadeira. É uma garantia maior encontrar tal afirmação no livro do que se o Salvador o encontrasse nesta noite e lhe dissesse: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, como está em Lucas 7, 48 e 50. O que é registrado supera a voz. Não vejo assim, diz você. Bem, Pedro estava com Cristo no Monte da Transfiguração, e nada abalaria a convicção dele de que estivera ali em meio à glória celestial. Ainda assim, por tudo isso, Pedro fala acerca da palavra inspirada. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. 1 Pedro 1,19. Pedro diz neste texto que sentia que até mesmo a memória daquela visão, a qual ele certamente contemplara, não lhe trazia tanta segurança quanto a confirmada palavra de Deus. Vocês precisam sentir do mesmo modo. Se eu tivesse consciência nesta noite de que,
em algum momento da minha vida, eu vira o Senhor e que Ele falara comigo, o local onde isso ocorreu seria extremamente querido e sagrado para meu espírito. Todavia, tenho certeza de que, quando minha depressão aumentar, quando as sombras se apressarem contra a minha alma, como acontece às vezes, eu sem dúvida direi a mim mesmo: você nunca viu algo desse tipo. Foi uma ilusão, uma invenção da imaginação, um delírio e nada mais. Contudo, amados, quando venho a este livro e vejo diante de mim suas linhas sagradas, sei que não estou delirando. Lá afirma-se: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Estou tão certo disso e tenho certeza de que eu creio, portanto, de que sou salvo. Gosto de colocar meu dedo sobre a passagem e dizer: Senhor, sei que não podes mentir. Nunca questionei acerca disso, está registrado em teu livro. Por mais que outras dúvidas tenham me afligido, essa nunca me importunou. Falaste de modo tão íntimo à minha alma que tenho certeza de que este é teu livro, da mesma forma que não duvido da minha existência. Assim sendo, fizeste mais em favor da remoção de minhas dúvidas e para a segurança da salvação eterna da minha alma ao colocares tua promessa em teu livro do que terias feito se aparecesses a mim pessoalmente e falasse com tua própria voz. Ó meu ouvinte, a palavra escrita é mais garantida. Se você crê, você está salvo, tão certo como está vivo. Se crê, o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para você. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. João 3,36. E tem a vida eterna como uma posse presente. Nosso Senhor colocou desta forma: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16,16. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Romanos 10,9. Não há dúvidas ou questionamentos nessas palavras de promessa. A salvação é colocada como algo presente e como algo que subsiste, porém, em cada caso, como algo garantido. E por que deveríamos nos preocupar e nos desgastar acerca desse assunto? Com certeza, isso é assim, que obtenhamos consolo desse fato. Devemos jogar esse livro fora se começarmos a falar em níveis de inspiração e todo esse lixo imundo, ou sermos compelidos, pela lógica, a termos certeza de nossa esperança e a nos regozijar nela. Garanto-lhe, meu caro ouvinte, que por tanto tempo quanto você se firmar na convicção de que essa é uma palavra de testemunho segura, você saberá que é salvo. Se esse livro for verdadeiro, cada crente em Jesus está tão seguro quanto o próprio Jesus. Dizer, eu creio, mas temo não estar salvo, é dizer apenas, fazendo rodeios, que você não crê de modo algum. Pois se você crê, então acredita que Deus fala a verdade. E esse é o testemunho de que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. 1 João 5, verso 11. Esse é o testemunho do grande Pai e o testemunho do Espírito Eterno. E nós não devemos ousar duvidar dele. Você pode duvidar de qualquer coisa em que creia ou não, mas pelo fato de você ter colocado sua confiança no Senhor Jesus verdadeira e sinceramente, então, como o efeito vem após a causa, é certo que a causa da fé será seguida por seu efeito garantido, a salvação. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas 7,50. Não se preocupe mais. Vá em paz. Encerre os questionamentos. Termine com os debates. Vá em paz. Vá cumprir seus deveres, uma vez que a obra da salvação está realizada. Você é uma alma salva. Vá e se regozije nessa salvação consumada e não faça mais perguntas. Por que clamas a mim? Disse Deus a Moisés. Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Assim sendo, você questiona e ainda duvida? Vá em frente e desfrute do que Deus preparou para você e, visto que é salvo e justificado em Cristo, passe a buscar a santificação e todas as demais bênçãos da aliança da graça que estão diante de você em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A promessa é garantida, tenha certeza disso. E em perfeito repouso de alma, alegre-se com o bem que Deus provê a você. Penso que assim eu lhes apresentei tão claramente quanto possível essa deleitosa garantia que é firmada na ordem. Vai-te em paz.